Um partido que concorreu à eleição foi acusado de querer votar a cena do crime. Do crime. Mas quem fez esta acusação falou: não vai votar sozinho, eu quero votar junto. Quero votar junto. O Planária disse, para quem não sabe, o Planária é o vice-presidente Geraldo Alckmin, este homem com H, né? H de hipócrita só se for. Ele tinha razão quando dizia, lá atrás, em 2018, quando o PT queria voltar à cena do crime. Porque tudo aponta para isso. Tudo aponta para isso, e os ministros que têm sido pegos aos montes em malfeitos nesse governo continuam firmes, fortes e formais. A única que dançou nesse reme-reme foi a Daniela do Vaguinho. Coitada da Daniela do Vaguinho. Enfim, se fosse Daniela da Robertona, talvez não tivesse caído, né? Como era do Vaguinho, devia ser machismo demais, né? Mas a Agência Nacional de Mineração, reduziu drasticamente o número de municípios aptos a receber compensação financeira pela exploração mineral. Segundo informações do jornal Estado de São Paulo, a nova lista da Agência Nacional de Mineração concentra, pega o pulo do gato. A lista nova da Agência Nacional de Mineração, ela concentra majoritariamente cidades de Minas Gerais, que é domicílio eleitoral do ministro de Minas e Energia do governo Lula, Alexandre Silveira, a quem a agência é vinculada. As cidades mineiras agora são 87% das favorecidas. A nova informação, a nova norma de mineração que estabelece critérios mais restritos para a distribuição da compensação financeira surpreendeu prefeitos de estados do Norte e do Nordeste. Antes, cidades dessas regiões também eram beneficiadas. O Pará, por exemplo, onde se produz 44% do minério de ferro comercializado pelo Brasil, ficou com apenas uma cidade nessa lista dessa nova norma, desta agência que beneficiou este gordinho simpático que vocês veem aí na tela de vocês, que é o ministro Alexandre Silveira, que é aquele ministro, vale lembrar, é aquele ministro do foi sem querer querendo, que editou uma portaria que beneficiou os irmãos Wesley Safadão, da JBS, que compraram uma empresa de energia elétrica, e a portaria desse ministro perdoou bilhões em dívida dos irmãos Wesley Safadão, os campeões nacionais, e passou a conta para o povo. E depois ele falou, não, foi uma mera coincidência, e depois o Estadão revelou que foram 17 visitas não registradas dos executivos da JBS ao gabinete desse ministro. Esse ministro, vale dizer, que teve aí um sigilo de 100 anos, né, que resguardou as negociatas da pasta. Esse ministro que deu licença para a exploração de diamantes para um primo, exploração de diamantes em terras, em fazendas da família desse próprio ministro, e agora a gente vê a nova norma da Agência Nacional de Mineração, que é autônoma ao Ministério, mas a gente sabe como é que funcionam as coisas, né? E reduziu a lista de cidades que recebem, né, os royalties na exploração mineral, e concentrou tudo no reduto do Alexandre Silveira. Hein, professor Suano? Esse não pode se falar que nem fede nem cheira, hein? Esse sabe qual é o lado que ele está. Olha, cada vez mais, Pavinato, tecnicamente parece que há justificativas. As justificativas técnicas são de que aquelas infraestruturas, o que é que seja, deveriam estar funcionando para receber. Ou seja, a divisão do bolo acabava sendo inadequada da perspectiva dele. Mas isso ainda tem que ser demonstrado para saber se essas avaliações técnicas estão corretas ou estão desvirtuadas. Esse é o primeiro ponto. Agora, eu vou encerrar, falar rapidamente disso. Olha que coisa. Cada vez mais fica claro um dos vícios originários da nossa Constituição. O que a gente vê nesse ministro?
nós vemos que é um cara que está preocupado em ser governador do estado de Minas Gerais, porque ele sabe que ele não tem condição de ir além disso, e ele vai tentar, ele está concentrando os esforços para defender os interesses do estado de Minas Gerais, os interesses dos seus grupos, das pessoas que o favorecem, das pessoas que estão ao seu lado e daqueles que fazem parte do seu grupo ideológico, político, qualquer coisa que seja. Esse é o problema. Se nós tivéssemos um pacto federativo correto, não precisaríamos estar botando um cara para ser ministro, para destruir o Brasil em função dos interesses do seu estado. Infelizmente, esse é o primeiro ponto. O único pacto que a gente tem é cantar Cãozinho Xuxa ao contrário. Mas é isso aí. Ora, então a gente tem um pacto federativo que não funciona para porcaria nenhuma, um cara vira ministro, a gente vê a preocupação dele com o Estado, ele está garantindo o seu nicho eleitoral. Porque no final das contas, o que as pessoas vão dizer assim, ele trouxe dinheiro para cá, tá vendo? Só nos ajudou, então vamos votar nele que ele vai continuar trabalhando por nós. Tá trabalhando por nós coisa nenhuma. Qual é o exemplo mais claro? Eu encerro por aí. Vamos pegar a diferença da porcaria que se tornou a República a partir de 88, sempre foi, mas em 88 em especial, quando mandaram o nosso imperador embora, colocaram ele no navio e deram para ele uma quantia suficiente em ouro, que significaria pegar um terço, praticamente, sei lá quanto, daquilo que eram as reservas. Ele perguntou de onde vem esse dinheiro? Esse é dinheiro do Tesouro. Ele disse, é dinheiro do Tesouro, é dinheiro do povo brasileiro. Como é que vocês vêm me dar esse dinheiro para ir embora? Eu jamais vou. E foi embora, pediu apenas um pouquinho de terra para ele colocar debaixo da cama dele, porque ele amava o Brasil, ele era brasileiro. Ora, se a gente compara aquele tipo de homem público, aquele tipo de líder, aquele tipo de chefe de Estado, aquele tipo de servidor público, porque também são, com essa coisa que a gente vê, e a gente vê um pacto federativo que propicia esse tipo de gente, com todo respeito. Luiz Arthur Nogueira, sabe qual é a música preferida do ministro Alexandre Silveira? Qual? Ô mina, vi uma noite. É Mila, né, a música? Essa dele é Mina. Ô mina, Ô, Pavinato, seus diamantes é da hora. Mas a questão da mineração é igualzinho com o petróleo, né? Que tem os royalties do petróleo para as cidades produtoras. Por que vocês acham que o Eduardo Paes ama o Lula? Porque ele recebe pouco Ontem royalties. foi o dia dele, né? O quê? Dia dos Pais. Ai, meu Deus, nossa senhora. Nossa. Essa não tinha... Por quê? Porque o Rio de Janeiro recebe uma bolada generosa de royalties de petróleo. E quem define isso? A Agência Nacional de Petróleo, que é ligada a quem? Ao Ministério. Então é óbvio que isso é um jogo político. Então, como o professor Suano falou, se eles não explicarem tecnicamente, por exemplo, por que o Pará produz 44% do minério e tem apenas uma cidade, a gente tem aqui o direito de interpretar que a escolha é política e não técnica. Vai sobrar pro Pará tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. O Pará vai tomar no tacacá, né? Vai É diferente. tomar no tacacá. Não é que ele vai tomar ele vai tomar no tacacá. É bem o Pará do aliado do Lula, né? Então, do Helder eu ia começar Barbalho. falando exatamente isso. A gente está vendo que é uma jogada política tão clara, tão escancarada, que nós não estamos falando de um Estado que não é um reduto eleitoral do PT, da esquerda, né? Se a gente estivesse falando do Rio Grande do Sul, por exemplo, faria um pouco mais de sentido essa jogada política. Não que não seja agora, mas assim, é um negócio escancarado. A gente está noticiando já há um mês, mais ou menos, um forte esquema, no mínimo suspeito. E a gente não vê isso, primeiro, sendo reverberado na grande imprensa, a gente não vê ninguém da esquerda falando a respeito disso. O petista, obviamente, não vai falar. E vale lembrar que o Lula condenava, assim, a plenos pulmões, essa história dos 100 anos de sigilo. Esse ministro, o Alexandre, que nomezinho, né? Alexandre Silveira, ele inclusive fez que não ia, né? Ele fez os 100 anos de sigilo, depois ele recebeu um pouquinho de pressão, disse que revelaria, não revelou, depois ele voltou atrás da decisão, porque ele se escondeu ali, não, disse que ele tem direito a isso, é uma informação ali confidencial, e ele tem direito a isso, não revelou. A gente tá vendo uma série de movimentos beneficiando a própria família dele, isso não é conflito de interesse, né? Pelo contrário, é divergência de interesse, mas é conflito de interesse com a população brasileira, então isso prejudica diretamente a população brasileira. Essa verba é repassada a municípios, então isso prejudica os municípios dessas regiões brasileiras e nada está sendo feito. A gente está vendo mais uma vez um esquema no mínimo suspeito e que envolve muito dinheiro sendo construído numa gestão petista. E aí a minha pergunta é, até quando todo o resto vai ficar em silêncio? A gente vai deixar o negócio crescer mesmo? A gente vai deixar o negócio escalar e vai ficar por isso mesmo? Porque assim, tem provas, tem evidências, tem dados da realidade. A gente não está falando só de uma teoria,
teoria, de uma conspiração, mas de o uma presidente do narrativa. STF vai negando as aparências e disfarçando Pois as é, evidências né? lá de Pois Harvard. tá preocupado em ir pra China, enfim. É isso, assim. Cara, mas é muito triste, é muito lamentável a gente ver o que as coisas estão se transformando nesse país. E vale lembrar que as agências, elas têm os seus conselheiros Exatamente. aprovados pelo Senado. Além dos conselheiros, Pave, quando alguma agência, né, e no caso também da Agência Nacional de Mineração, precisa realizar esse tipo de mudança, existem ou deveriam existir várias etapas antes dessa decisão ser publicada. Por exemplo, consultas públicas. Tá? Essa é uma modalidade que precisa existir antes dessa decisão que atingem diretamente municípios. Nós vimos aqui que de 100 cidades ficaram apenas 31 e são apenas 4 fora de Minas Gerais. Ou seja, nós temos vários elementos que colocam em xeque essa mudança já próximo das eleições também. E é interessante a gente observar que parece que está ocorrendo, na verdade, um loteamento dos ministérios, para cada um direcionar recursos para determinadas alas eleitorais. Apesar de, nesse momento, o Pará e o Nordeste ter perdido recursos, o Arthur Nogueira, ele colocou aqui mais no início do programa, por exemplo, sobre o crescimento de pessoas dentro do Bolsa Família. Esses números, eles estão concentrados na região Nordeste do país. E ao invés de comemorar, nós deveríamos lamentar esse crescimento, mas vocês conseguem analisar que cada ministério está sendo loteado para direcionar recursos para determinadas bases a partir da importância que determinado ministério ou determinado recurso pode ter no impacto das eleições municipais que nós vamos ter este ano. Então, me parece que tudo que está sendo montado é, na verdade, direcionado para a eleição. Não tem, como disse, né? Aliás, alguém poderia criar um meme do Rubinho Barrichello com o Estadão assim embaixo, né? Como bem disse o Estadão, não existe projeto de país, nem nunca vai existir com este governo. Sabe que é uma vergonha tão grande, porque a gente está falando, 1,5 bilhão de perdão de dívida do Wesley Safadão, que esse ministro não, o governo, né? Porque um ministro de Estado, ele é como se fosse um braço do presidente da República. Como o presidente da República não pode ou não conhece todos os assuntos, ele chama quem domina para ser o seu ministro. O seu braço na economia, o seu braço na Minas Energia, seu braço na saúde, seu braço na educação. Então, o que um ministro faz é o que o presidente da República faz. Né? Isso é básico, a população tem que saber. Eu não lembro o número correto, mas parece que foi 1,5 bilhão de reais que esse ministro, logo que o presidente Lula, perdoou dos ultrabilionários irmãos Wesley Batista e passou para o povo. 1,5 bi. Não é não são 100 milhões, eu estou falando em bilhões. 1,5 bilhão de reais. E aí não se fala em atentado violento contra o Estado Democrático de Direito, porque com 1,5 bi você poderia fazer muita coisa. Vale lembrar que esse país, 50% das pessoas não tem água e esgoto em casa, não tem água tratada e esgoto. Vale lembrar que esse país tem 75% de analfabetos ou analfabetos funcionais, que são aqueles que leem e não entenderem o que acabaram de ler. Vale lembrar que esse país tem uma fila no SUS só para fazer exame que a pessoa morre e não consegue ser atendida. Então 1,5 bi dá para fazer muita coisa. Isso fere o Estado Democrático de Direito. Aí vale lembrar que esse ministro, além de dizer que foi uma coincidência quando não foi pego de calça curta, mostrou-se que a JBS mandou executivos lá 17 vezes que foram na moita. Se isso não lhe cheira a corrupção, a mim cheira. Se isso não lhe cheira a corrupção, me desculpa. A cocaína acabou com a sua narina. Porque quem tem narina funcionando sabe que isso cheira a corrupção.